Muito bem, esse é mais um episódio do canal Projetos em Ação. Eu tenho a honra de trazer para vocês que acompanham esse canal, dois amigos, dois empreendedores, certo? Que vão trazer informações, conteúdo e vamos entrevistá-los, vamos saber deles algumas de suas experiências e suas contribuições no ramo da engenharia civil, tá? No ramo da construção civil. Vamos falar hoje com o Raí Augusto dos Santos, que é presidente da Ser Civil. Tá? A Ser Civil, para quem ainda não conhece, é uma empresa júnior de engenharia civil do IFES, campus Distância, que atua com projetos de engenharia civil. Ela está funcionando desde 2017 e sua missão é preparar e capacitar os estudantes de engenharia civil do campus, tá bom? Também vamos falar com o José Carlos. José Carlos é engenheiro civil, professor também de engenharia civil e é o responsável técnico pela Ser Civil, tá? Ele dá orientações e é o responsável técnico pela empresa Júnior. E agora eu vou começar fazendo aqui algumas perguntas para o Raí, tá certo? Vou fazer aqui a entrevista com o Raí e em seguida eu vou fazer as perguntas para o José Carlos e eles vão ficar à vontade também para trazer suas ideias, suas contribuições livremente para que vocês possam aproveitar aí essas contribuições. Primeira pergunta eu vou fazer aqui para o Raí. Raí, senhor Raí, né? Posso chamá-lo assim, você como presidente, né, dessa empresa, nos fale um pouco sobre sua trajetória nos ramos da construção civil e do empreendedorismo. Show. Primeiramente aí, boa tarde. E só compartilhando um pouquinho mais, um pouco dessa minha trajetória dentro da construção civil e do empreendedorismo de maneira geral. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar do Engenheiros Sem Fronteiras, exclusivamente do Núcleo Aracaju, no qual a gente começa a ter essa oportunidade de estar colocando nossos conhecimentos teóricos em prática. Então, um projeto que eu comecei a me envolver e percebi o grau de importância, porque são atividades que a gente vai estar contribuindo desde criar ferramentas, segmentos que vão estar contribuindo para o meio social, mas que ao mesmo tempo está interligado com a construção civil. Então, a gente vem aí planejando algumas ações, desde implementar fossas sépticas de maneira sustentável, nesse caso das residências. Então, foi o meu primeiro contato com um projeto mais prático, realmente fora da universidade. E aí, ainda no mesmo ano, eu também comecei a me envolver com algumas ações focadas com liderança jovem e empreendedorismo, principalmente com o Inspirando Jovens, que é um projeto nacional, que ele tem a propósito de conectar, levar conhecimento e network para os jovens, praticamente compartilhar conhecimento e oportunidades que a gente não tem acesso ainda dentro da faculdade, né? A gente sabe que tem algumas oportunidades e habilidades, desde liderança, comunicação, trabalho em equipe. Então ele vem com essa proposta de conectar os jovens de todo o Brasil. Em 2018, eu acho que esse foi o meu maior contato, assim, de fato, com a construção civil, é que eu tive a oportunidade de estar fazendo um estágio remunerado no México. Então, participei de algumas obras de drenagem, pavimentação, gestão, planejamento. Então, acho que isso me fez com que eu pudesse estar realmente esse contato maior com projetos, desde que eu saí daquela questão social e comecei para o lado mais empresarial. Então, eu consegui ter desenvolver algumas habilidades, algumas técnicas que realmente foram de suma importância, né? E já em 2019, eu comecei a me envolver com algumas ações já dentro da universidade, que foi aí que eu me candidatei no processo seletivo da C Civil. Eu entrei como projetista, tinha acabado de voltar do México e meu maior propósito naquele momento era colocar em prática tudo aquilo que eu já vinha aprendendo de fato. Então, eu entrei como projetista, 3 meses foi o tempo mais ou menos que eu fiquei dentro desse período, e aí depois desse tempo tivemos o processo interno para a candidatura de diretorias da empresa, e aí eu me candidatei à presidência, fui eleito, e aí desde 2019, agosto, mais especificamente, eu venho exercendo aí o papel de presidente da Civil. Ainda em 2019 também tive a oportunidade de fazer um curso de aperfeiçoamento na Espanha, de espanhol aplicado a empreendedorismo. Então, todo aquele conhecimento que eu comecei a ter dentro da empresa junior, eu percebi que eu tinha que estar cada vez mais me desenvolvendo. Então, eu comecei de fato a procurar algumas oportunidades, alguns cursos,
um pouco mais de contato com essa parte do segmento do empreendedorismo. E agora, esse ano, 2020, também assumi mais um desafio que foi me envolver com a Federação Sergipana de Empresas Juniores. Então, eu sou atual assessor de gestão financeira e pessoas da Sejúnior, que é o órgão que cuida de todas as empresas juniores aqui do estado de Sergipe. Então, só um breve resumo, acho que é isso aí. E parabéns, viu, Raí, pela sua trajetória, viu? Sua trajetória, eu tenho certeza que ela é inspiradora para muitos jovens que estejam nos assistindo, né, que estarão vendo esse nosso vídeo, e eu espero que essa já seja uma grande contribuição. Agora vamos à segunda pergunta. Nos fale, por favor, sobre a Ser Civil e sua atuação nesses dois ramos, ou seja, a construção civil, né, engenharia civil, e o empreendedorismo. Show. Então, a CCVIL em si, compartilhar um pouco do nossa missão, visão e valores. Eu acho que antes de falar de qualquer instituição ou organização, a gente tem que ter bem claro qual é a nossa missão, o que a gente quer fazer. Então, dentro da CCVIL, a gente tem o propósito de estar contribuindo para a preparação do profissional, a preparação profissional do estudante de engenharia civil, dentro do Instituto Federal de Sergipe, Campus Distância, mais especificamente, no qual a gente quer que esses profissionais, se tornem cada vez mais preparados com a visão de mercado, além de se desenvolver em diversas esferas da sociedade, principalmente a partir do momento que começa a fazer algumas prestações de serviços dentro de alguns projetos mais específicos. E aí, como visão, a gente tem o propósito de ter esse reconhecimento em todo o estado de Sergipe, tentando ser referência como empresa júnior no segmento da engenharia civil. Então, a gente vem trabalhando especificamente dentro de toda a região sul de Sergipe, que é onde a Civil atua com a maior intensidade. E aí, falando um pouco dos nossos valores, a gente fala muito de ser protagonistas de alto impacto, estão conectados com um propósito e tem orgulho de ser civil. Acho que isso é o que nos move enquanto empresa. E aí, só compartilhando um pouco também essa parte de projetos, a gente vem com um portfólio bem amplo, assim, mas só resumindo alguns projetos que a gente vem atuando, desde projeto arquitetônico, projetos complementares, um pouco da área de hidrossanitário, estrutural e elétrico, levantamento topográfico, orçamento, licenciamento ambiental, projeto de reformulação de layout, laudo técnico, projeto de prevenção, combate a incêndio. Então a gente tem essa gama de segmentos de projetos que a gente vem atuando, desde também de atividades. Eu acho que esse é um ponto bem importante, que enquanto empresa júnior a gente se preocupa muito de não só fazer esses projetos, mas também como a gente pode estar impactando. Então a gente faz algumas ações dentro da própria instituição, que vem desde minicursos, palestras, que tem o interesse realmente de fomentar com que os outros estudantes que ainda não fazem parte da Civil possam conhecer o nosso trabalho e principalmente conhecer que a gente vai estar cada vez mais auxiliando nesse desenvolvimento. Então, a gente vem com essa perspectiva de oferecer os nossos projetos de maneira para a sociedade, e ao mesmo tempo pegar nossa experiência que a gente vem prestando e levar isso para dentro da faculdade através de um mini curso, através de um bate-papo, para que as pessoas possam também conhecer um pouco mais de perto a nossa realidade. Muito bem, gostei, viu? Tô ficando fã dessa empresa, viu? Show. Ô, Raí, me fala aí um pouquinho sobre como a Ser Civil tem lidado com a questão da pandemia. Fala aí para nós. Show, bacana. Essa pergunta é bem interessante. Que inicialmente a gente fez nosso planejamento anual desse civil, segmentada por semestres, e aí com tudo da pandemia a gente realmente começou a reavaliar. A gente inicialmente deu um passo para trás, começamos a rever todo o nosso planejamento estratégico e principalmente ver como adaptar os nossos serviços, porque a maioria deles, praticamente quase todos, eram feitos de maneira presenciais. Então, com a pandemia, a gente começou a analisar como de fato a gente pode estar levando a inovação para serviços dentro da engenharia civil. Então, foi um processo que a gente passou um tempinho fazendo essa análise, fazendo a construção dentro da empresa, para que todos pudessem ter a oportunidade de estar contribuindo. E um ponto interessante é que assim que a pandemia começou, a gente tinha acabado de aprovar os trainees, que realmente eles participaram do processo seletivo. Então, a gente tinha membros que tinham sido aprovados, mas a gente ainda não tinha aquele contato de fato com eles. Então, acho que a maior preocupação que a gente teve, antes mesmo de falar em fazer projetos,
foi em se preocupar, de fato, com todo esse setor de gestão de pessoas. Claro que a gente vai estar sempre se preocupando com os resultados, mas acho que naquele momento o que a gente focou muito, que era o essencial, era cuidar dos nossos colaboradores, porque a gente acreditava que cuidando deles, estando próximo, a gente estaria levando a melhor experiência e bem-estar para eles. Então a gente focou muito em manter algum contato mais semanal, além de nossas reuniões estratégicas. Tivemos contatos de conexão, de a gente fazer algumas dinâmicas, assistir filme em conjunto, online, claro, com a empresa, assim. Então a gente começou também a fazer alguns processos de capacitação, comemorar alguns pequenos avanços, conquistas que a gente ia vir a ter. Então acho que foi um momento de estar bem unido, assim. E claro, a gente começou a utilizar mais, cada vez mais, essa questão de ferramentas digitais, de gerenciamento de projetos, gestão. Então, de fato, a gente cuidou um pouco da capacitação, de estar próximo do membro e fazer com que as coisas pudessem estar indo para frente. Então, acho que, resumindo, a gente deu um passo para trás para avaliar todo o cenário e para depois a gente começar a agir de fato. Muito bem, agora conta aí para nós, o que é que te deixa mais empolgado enquanto empreendedor do ramo da construção civil? Boa, boa. Eu acho que antes da gente falar um pouco mais dentro, não só do empreendedorismo dentro da construção civil, uma frase que eu particularmente carrego muito, que foi um dos meus mentores que falou lá na empresa que eu trabalhei no México, é que os desafios, eles praticamente fazem os anos interessantes. Então, a gente sabe que os desafios vão estar presentes e o que vai fazer realmente os anos significativos é a gente superá-los. Então, acho que o que me deixa mais motivado é o fato de estar me desafiando dentro do empreendedorismo, até porque cada dia, cada trabalho, cada projeto são situações bem diferentes que a gente vai estar se lidando. Por exemplo, a gente vê aí com a pandemia empresas que traçam seu planejamento estratégico anual ou a cada 5 anos, que realmente teve que avaliar todo o cenário. Então, acho que se desafiar e principalmente, né, tá cada vez mais contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, eu acho, e os resultados, os feedbacks que a gente recebe ao fazer um projeto, ao fazer uma ação, é o que de fato faz com que a gente possa estar tendo essa energia de estar cada vez mais querendo fazer acontecer. Então, acho que a pandemia transformou muitos empreendimentos e eu acho que a capacidade de se desafiar e ver os resultados das nossas ações, por mais que sejam algumas pequenas ações, mas a gente vê que são bons resultados para a sociedade e para o nosso Brasil. Muito bem, Rai. Acredito que o pessoal que nos assistir deve ter também uma curiosidade, aqueles que são estudantes principalmente, aqueles que têm um sonho, né, de entrar no ramo da engenharia civil, da construção civil, e talvez não saibam, alguns estudantes não tenham a noção exata de como é o treinamento, né, de como é que funciona. Você poderia nos dizer como é o treinamento dos estudantes pela Ser Civil? Show, perfeito. Eu acho que inicialmente a gente tem duas perspectivas que vai desde o processo seletivo da civil, que a gente foca muito de não ter aquela questão de vamos trazer apenas estudantes que tenham conhecimento técnico. Nosso propósito é realmente ter pessoas que tenham os mesmos valores da empresa e a vontade de fazer acontecer. Eu acho que a civil em si, ela tem a sua proposta de oferecer as ferramentas necessárias, conhecimentos necessários para que os membros possam estar evoluindo. Então, vai desde nosso processo de trainee, cada membro ele vai ter uma vivência dentro de cada diretoria, desde marketing comercial, gestão de pessoas, projeto, administração e financeiro, presidência, para que eles conheçam de fato alguns processos mais teóricos, claro, mas ao mesmo tempo também como ele vai colocar aquilo em prática. Então, a gente trabalha muito com a multidisciplinaridade, só dando um exemplo, dentro do processo de trainee, a gente trabalhou muito com o pessoal a interligação entre o marketing comercial com projetos. Tipo, os membros tiveram a oportunidade de estar desenvolvendo alguns projetos e, ao mesmo tempo, eles iriam estar vendendo esse projeto. Então, eles tiveram esse contato, não só de execução, enquanto pensamento analítico, de pensar de como vai construir aquele projeto, mas também de como se comunicar, de como entregar aquela proposta de valor para o cliente. Então, a gente trabalha muito com a multidisciplinaridade. E o outro ponto também, essa primeira parte foi dentro do processo de trainee, de seleção e treinamento, mas a gente, após o membro ele ser efetivado de fato,
ele vai ter um processo um pouco mais longo, que vai desde pílulas de conhecimento, no qual a gente convida alguns profissionais externos para estar compartilhando alguma experiência, membros da empresa que já passaram por algum contato em alguma área específica da engenharia civil, que possa também estar compartilhando com eles algumas técnicas, algumas oportunidades também. E o principal ponto, eu acho que é aprender fazendo, porque sempre a gente vai ter essa preocupação de fazer com que todos façam projetos dentro da empresa, desde o presidente até o membro realmente. Então a gente não tem essa questão de, claro, a gente tem toda essa questão de cargos e tudo mais, mas a gente quer que todos tenham a mesma experiência. Então todo mundo vende, todo mundo faz projetos. E um outro ponto que vai muito de cursos em paralelo, que é até um exemplo, é que o nosso responsável técnico, que é o professor José Carlos, ele tem sempre está disposto a e compartilha também conhecimento, compartilha alguns cursos, algumas coisas que a gente vai estar cada vez mais levando a atualização, principalmente até um ponto importante, que a gente, nesse momento da pandemia, fez a transição dos nossos projetos que eram feitos de uma maneira mais manual, agora estamos utilizando a tecnologia BIM. Então, acho que é um contato muito bom que a gente tem com o professor, que a gente vai estar cada vez mais evoluindo. Isso é dentro da empresa, a gente falando de treinamento agora um pouco mais para os estudantes do campus. A Civil todo ano é convidada a participar da Semana da Engenharia Civil do Campus Estância, do Instituto Federal. Então a gente tem a perspectiva ou de fazer uma palestra, comentar um pouco mais sobre alguma temática específica, ou fazer algum mini curso. Então no ano passado a gente fez um mini curso de levantamento topográfico. Aí a gente fez a simulação de como os estudantes poderiam estar utilizando os equipamentos, como eles estariam fazendo a digitalização do mesmo projeto, como eles estariam entregando isso para o cliente. Então a gente trabalha não só para os membros de civil, mas também para que todo mundo e todo o público do campus da instituição possa também estar tendo esse contato inicial, possa também se desenvolvendo com algo mais prático. Aí você está fazendo eu me identificar muito com a sua empresa, viu? Show, show. Você falou aí em Pílula do Conhecimento, você sabia que eu escrevi um livro com esse nome, A Pílula do Conhecimento? É, Bacana, só que já é, quero ter a oportunidade de ler. só que é outra abordagem. Na verdade, esse livro é um livro de ficção científica e ele traz uma outra abordagem sobre o significado do termo Pílula do Conhecimento. Um dia, se você quiser ler, está disponível gratuitamente no Wattpad. Depois a gente fala por trás dos bastidores. Outra coisa que Show, você perfeito. falou, que me identificou muito, né, é sobre essa questão de se preocupar com a construção coletiva, né, de incentivar todos os membros da empresa a participar dos projetos. Então, é outra coisa que eu me identifico muito, tanto que o nome do meu canal já diz, né, Projetos em Ação. Então, eu quero incentivar também as pessoas a serem mais ativas, participativas, e eu acredito também, Raí, que todo negócio empreendedor ajuda e muito as pessoas a realizar seus sonhos. E algumas semanas atrás eu venho falando sobre um projeto que tem a ver com isso, muito a ver com isso, que é o projeto Na Escalada da Vida. E agora eu pergunto a você, né? Você poderia nos apontar alguns sonhos que a sua empresa já ajudou a realizar? Show, bacana. Eu acho que quando a gente fala de sonhos, praticamente dentro do ser civil, a gente trabalha muito, até algo que a gente internaliza com todos os membros, é que cada projeto, independente do tamanho, da complexidade, ele vai ter o mesmo grau de importância, porque muitas vezes as pessoas, eu me deparo muito com isso, acaba dando mais importância para um projeto que é maior, mais complexo, do que para outros. Eu acho que o primeiro passo, até porque a gente trabalha com sonhos, como você mesmo mencionou, é ter esse mesmo grau de importância e ter esse mesmo grau de valorização. Então a gente trabalha com essa questão de tratar todos os projetos com o mesmo padrão de qualidade, até porque a gente trabalha com sonhos. E de uma maneira geral, acho que, só comentando também um pouco mais, exemplificando alguns projetos, alguns sonhos, na verdade, vai desde reformulação de fachada, que a gente fez em 2018, se não me engano, que a gente fez a reformulação de fachada do empreendimento comercial na cidade de Estância. Então o cliente ficou muito feliz, até porque deu um novo visual, conseguiu atrair mais clientes, necessariamente para o público dele, para o produto que ele estava vendendo. Então a gente fica muito feliz por ter esses resultados e até mesmo da construção da casa própria, tipo, pessoas que já vêm há um bom tempo se planejando, tendo, guardando seu recurso monetário para cada vez mais construir a casa dos sonhos, fazer da maneira que gosta, ter os espaços que quer. Então acho que a gente tem a oportunidade de fazer parte desse sonho
cada projeto que a gente faz, eu acho que é um pedacinho que a gente está ali naquele projeto. Então, deixa a gente bem feliz, porque faz com que as nossas ações realmente veem resultado. Acho que faz com que a gente possa estar cada vez mais trabalhando dentro do empreendedorismo. E os feedbacks ficam bem inspiradores. Então, acho que até mesmo o projeto de levantamento cadastral, que vai muitas vezes é mais para resolver um problema específico, mas assim, o resultado que vai estar propiciando para aquela pessoa, a dor em si que vai estar sendo resolvida, acaba, acho que, de certo modo, sendo bem importante para todos nós. Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão vendo, né, que a Ser Civil é uma empresa júnior que vem ajudando a construir sonhos, né, na construção de sonhos, tá vendo? É isso aí. Ô, Raí, e falar em construção de sonhos, né, eu acredito que muitas pessoas que vão nos assistir, né, que vão acompanhar a nossa entrevista, também tem o sonho de ver o empreendedorismo atuando dentro do desenvolvimento sustentável, né? A gente sabe que hoje não dá para falar em empreendedorismo, inclusive especialmente, né, no ramo da construção civil, uma vez que a gente altera, né, o espaço, o ambiente, a gente mexe com o ambiente. Então eu queria saber de você de que maneira a Ser Civil colabora com as questões tanto da sustentabilidade, como outro tema você já falou, na verdade você já chegou a citar a questão da sustentabilidade, e também a questão da responsabilidade social, né? Então, para quem não sabe que está acompanhando agora, a sustentabilidade tem a ver com o desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. Então, vai ter jovens nos assistindo, estudantes, meus alunos, que eu também sou professor, vão assistir também a nossa entrevista. E é uma oportunidade para eles aprenderem mais sobre o desenvolvimento sustentável na prática. Sair da teoria e entender isso na prática através da experiência da sua empresa. E o campo da responsabilidade social diz respeito ao cuidado com os trabalhadores, com os estudantes, com a sociedade de um modo geral. Fala aí para nós, aí. Show, show. Eu acho que, um ponto antes, até mesmo de falar de projetos, a gente acaba se perguntando, né? Será que é somente um projeto que a gente quer entregar? Então, dentro do movimento de empresa júnior como um todo, mais especificamente falando da civil, a gente tem uma preocupação com que os nossos projetos, eles de fato estejam contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Então, a gente vem com essa perspectiva de que o nosso projeto, ele realmente tem um impacto, e não apenas resolver, vamos entregar um projeto e acabou. Acho que o mais importante é com que a gente gere impacto. E aí, falando de sustentabilidade, até uma das ODS que a Civil trabalha bastante é a questão de desenvolvimento sustentável das cidades, até porque a gente faz alguns projetos, fizemos, eu acho que foi em 2017, assim, que a Civil lançou, foi um de águas cinzas, então a gente vem com essa perspectiva de trabalhar com sustentabilidade. Também temos a questão de desenvolver a infraestrutura, a partir do momento que a gente trabalha com alguns parâmetros de construção, de certo modo estamos contribuindo para esse desenvolvimento sustentável e logicamente mais da infraestrutura urbana. E já falando um pouco mais dentro das ações sociais, eu acho que o primeiro ponto é a partir do momento que a gente estamos em uma empresa, que no caso a gente vai estar cada vez mais contribuindo não só para os nossos construir sonhos de fato, mas também com que todo mundo que esteja ali presente, todos os colaboradores, todos os stakeholders, possam de fato estar se beneficiando, desde o do membro em si da empresa que vai estar aprendendo, vai estar se desenvolvendo. Então a gente vem com esse papel social muito forte de compartilhar conhecimento, de promover experiências, de realmente levar o empreendedorismo, que a gente acredita que através do empreendedorismo a gente pode estar transformando cada vez mais o Brasil. E a gente tem até um ponto bem importante dentro dessa civil, que a gente fazemos algumas ações em algumas datas comemorativas para que a gente, de certo modo, possa estar se aproximando e contribuindo para o local no qual a gente está inserido. Então, 2019, lá na Semana da Páscoa, a gente fizemos um treinamento em si, dentro da instituição, no qual conseguimos também alguns patrocínios para arrecadar chocolates e distribuímos naquela região no qual a empresa está situada para a sociedade. Então, acho que antes de mais nada, a gente ser empreendedores é realmente se preocupar não para o meio no qual a gente está inserido, né? Transformar o local primeiro para que assim, a gente possa estar contribuindo para o global. Então acho que a gente une bem forte essa questão da sustentabilidade e responsabilidade social. Claro que responsabilidade social não é fazer ações que vão estar dando alimentos ou algumas outras coisas, mas eu acho que se preocupar de fato com a experiência,
se preocupar de fato com que todo mundo possa se beneficiar, eu acho que é o mais importante. Muito bem. E para encerrar, né, Raí vai nos dizer agora alguns conselhos, né? Eu gostaria, Raí, que você nos desse quais conselhos, né, que você pode fornecer no nosso canal para quem deseja ser um empreendedor do ramo da construção ou da engenharia civil. Fala aí para nós os conselhos que você pode nos dar. Show, bacana. Eu acho que para quem deseja, principalmente empreender, falando de maneira mais geral, acho que quando a gente fala em empreendedorismo, vem muito de a gente ter esse propósito, de fato, identificar qual é o nosso propósito e se apaixonar pelo processo. Tipo, não adianta eu vou querer abrir tal empresa, empreender em tal setor, apenas focado na lucratividade, né? A gente percebe que acaba não sendo tão lógico. Mas eu acho que é se apaixonar pelo que a gente faz e errar sempre, mas errar rápido, eu acho que é bem importante dentro da empresa em si, das instituições, até dentro da nossa vida em si, a gente ao mesmo tempo vai estar errando, vai estar aprendendo com nossos erros e cada vez mais melhorando. Então, dentro do empreendedorismo, de fato, nem tudo é mil maravilhas, mas eu acho que é aprender com cada processo, com cada ação e fazer com que as coisas possam estar acontecendo. Então, acho que empreender vai muito além de ser um líder, eu acho que é ser exemplo, praticamente, que as pessoas acabam, você é empreendedor, vou trabalhar menos, vou só mandar, vou ser líder. Mas eu acho que é se desafiar, ter coragem e resiliência, até porque a gente vai estar ali todo o tempo, sendo a base realmente daquela instituição que a gente vai estar na frente. E principalmente eu acho que está sempre aprendendo com nossos colaboradores, eu acho que é um contato mútuo, porque a gente vai estar aprendendo com todos os membros, desde um estagiário até os diretores. Eu acho que é um processo em que cada um tem sua experiência, cada um tem sua habilidade. Então, estar próximo dessas pessoas, ouvir realmente o que cada um tem para estar contribuindo, eu acho que dá espaço, dá com que os membros e seus colaboradores possam se desenvolver enquanto líderes também. Então, acho que é um ponto bem importante para quem vem seguir aí essa questão do empreendedorismo. E eu acho que para quem ainda não tem nada em mente, como é que eu vou empreender, eu acho que é inovar, procurar algumas coisas, procurar ao nosso lado ações, problemas que estão presentes realmente, como a gente pode estar inovando, né? Eu gosto muito de falar que a roda ela já existe, então basta apenas a gente criar uma nova estrada, um novo caminho para ela. Não vamos criar uma nova roda, vamos apenas procurar o caminho com que ela possa estar andando. Então acho que a mensagem que eu quero deixar é essa. Raí, gostei muito da sua mensagem e vou pegar a sua frase, viu? Você é show, cara. Vamos agora falar com o José Carlos. Bacana, obrigado. Aqui eu que lhe agradeço. Se puder, continue com a gente. Vamos falar agora com o José Carlos. Vamos lá, vamos ouvir agora o José Carlos. Senhor José Carlos, meu amigo e professor, né? Professor de Engenharia Civil e Edificações, é orientador e responsável técnico pela empresa. Nos fale um pouco, meu amigo, por favor, sobre sua trajetória no ramo da engenharia civil e no ramo da educação. Bom, boa tarde a todos. Eu posso começar a falar que no começo, né, comecei como engenheiro civil, eu trabalhei como fiscal de obras, né, numa prefeitura, e assim, eu tive contato com todas as áreas, né, praticamente, né, da engenharia, seja a parte de projeto, seja a parte de fiscalização, seja a parte de fazer laudo, né, juntamente com a defesa civil, né, e depois fui ser professor substituto. Fiquei durante 2 anos, né, no campus Aracaju. E nesse decorrer eu fui professor efetivo. Ao final do contrato, eu já fui efetivado já como professor efetivo. Só que do campus distância, né? Aí eu fiz, durante esse tempo, eu fiz a especialização, né, em gestão ambiental. Já era formado também em tecnólogo em saneamento ambiental e fiz o mestrado em recursos hídricos na UFS. Então, eu tive o contato com várias disciplinas. Comecei ensinando no curso técnico de edificações, né? E depois quando eu fui para o campus distância, comecei a dar aula tanto no curso técnico de edificações como no curso de engenharia civil, né? Que o curso de engenharia civil, para quem não sabe, tem no campus Aracaju e tem no campus Distância. Depois é que surgiu com o curso de engenharia civil no campus Distância, certo? Muito bem, muito bem, muito bem.
José Carlos, nos fale, por gentileza, um pouco mais sobre sua atuação junto à Ser Civil. Bom, minha atuação é como o responsável técnico, né, da empresa Júnior e, no caso, na orientação. Eu trabalho na orientação, né, dos projetos, né, passa para mim, os projetos são feitos, eu recebo esses projetos, né, para dar um documento que eles têm que emitir, que é chamado de ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é um documento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Todos os projetos têm que passar por esse documento e tem que ser assinado por mim. Certo? Muito bem. José Carlos, nós falamos em outro momento, né, sobre como a questão da pandemia tem afetado todos nós, né? O Rai falou para a gente um pouquinho sobre como a empresa, a Ser Civil, tem lidado com a questão da pandemia. E você, como professor, né, como profissional da instituição de ensino que é ligada, né, que supervisiona, né, a Ser Civil, que é o IFES, Instituto Federal de Sergipe, como o IFES tem lidado com essa questão da pandemia? Bom, o Instituto ele tem feito todo o controle, né, de acesso, né, para a questão dos laboratórios, né, para o aluno que quiser utilizar o laboratório, o álcool em gel, o distanciamento. Inclusive, o Instituto já fez até lives, né, de ação solidária, né, para arrecadação de cesta básica para os alunos mais carentes, né. Então teve montada toda essa estrutura, né, nesse sentido de evitar aglomeração, né, de pessoas, né, de alunos, de funcionários, né. Foi feito também o caso de mudanças, a escala, né, de servidores, né, para não ter essa aglomeração, né, na instituição. Enfim, foram feitos tomadas atitudes, tomadas determinadas medidas para evitar todo tipo de contágio, né, da doença. Muito bem, é importante a gente falar sobre isso porque a educação também é um ramo empreendedor, né? A educação é um ramo que envolve planejamento, organização, preparação da equipe e numa situação como essa de crise, né, a gente precisa saber, quem estiver nos assistindo que trabalha com educação, quem planeja, quem sonha trabalhar, empreender na área da educação, quem pensa em ser um professor, né, na área da construção civil, na área da engenharia civil, então é bom ter um conhecimento de como as situações são geridas em meio de circunstâncias adversas, né? Agora, eu gostaria de saber com você, Zé Carlos, o que é que te deixa mais motivado, mais empolgado enquanto professor no campo da engenharia civil? Fala aí para nós. Bom, o que deixa motivado é justamente o aluno sentir, né, na pele como é que é a área da engenharia, como é que ela funciona, porque muitas vezes o aluno fica numa sala de aula e não tem noção da dimensão, né, do que é a engenharia, do que é a construção civil. Então, assim, quando os alunos começam a ver o que é fazer um projeto, o que é ser cobrado pelo cliente para fazer o projeto, né? A questão de sempre procurar inovar, e tentar entender que não é um projeto nunca vai ser igual ao outro, né? Todo projeto é diferente, né? Um do outro. Zé Carlos, você poderia nos dar uma síntese sobre o seu dia a dia como professor de engenharia civil e edificações? Bom, na edificações é o seguinte, a gente dá aula, mas assim, o técnico de edificações tem que deixar bem claro que ele não pode assinar, por exemplo, projeto estrutural. A gente só dá noções, né, de um projeto para eles saberem interpretar um projeto, certo? Que nem a mesma coisa você fala para os outros projetos complementares, projeto hidráulico, projeto elétrico, né? Eles não têm essa habilidade técnica. Já um projeto arquitetônico, de acordo com a resolução técnica, né, na parte de atribuições técnicas, eles só podem assinar um projeto arquitetônico de até 80 metros quadrados. Aí você pode questionar por que até 80 metros quadrados? Porque quando passa disso,
pode virar um projeto estrutural, quando ultrapassa essa área, né, de 80 metros quadrados. Até hoje, né, que é um decreto de 1985, até hoje está em vigor, e já engenharia civil, né, aí você tem todas as atribuições técnicas dentro da resolução 1010, né, do CONFEA, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que aí eles têm todas as atribuições, todos os tipos de projeto, arquitetônico, elétrico, né? Agora, elétrico tem suas limitações por conta, né, do KVA, que aí já seria um engenheiro eletricista, que tem que assinar, certo? A depender do porte do projeto. Mas, assim, o técnico, né? Na verdade, você tem que ver o técnico de edificações como um auxiliar técnico do engenheiro. Ele vai auxiliar, ele vai tocar uma obra, ele vai assim, auxiliar os encarregados, auxiliar os pedreiros, serventes, né? Então, o técnico de edificações, ele é o tipo de um técnico que tem que ter conhecimento técnico, tem a sua responsabilidade técnica, que hoje o técnico hoje não faz mais parte do CREA, mas sim do CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, e o engenheiro que fica no CREA, né, que faz parte do CREA. Então, o técnico, ele é o tipo de um profissional que trabalha no auxílio do engenheiro, auxiliar a parte técnica, né? Tanto a parte de orçamento, de obra, seja a parte de planejamento de uma obra, ou seja, desde o anteprojeto até o acabamento final de uma obra, certo? E o engenheiro, né, com toda aquela responsabilidade técnica, ele vai. E uma coisa assim que eu sempre comento com o pessoal, que às vezes até para entender, é que o engenheiro, se você for analisar, 70% é gestão, 30% é tecnologia. Então, às vezes, o pessoal pensa que o engenheiro só fica só na parte de tecnologia, na parte. Ele vai inspecionar a parte técnica do concreto, ele vai inspecionar os ensaios. Não. O engenheiro ele tem que ter essa visão de gestão. Porque, na verdade, o engenheiro é um gestor nato. Porque ele vai lida com a parte financeira, lida com a parte de recursos humanos, né? Então, essa visão que é isso que eu quero que o estudante de engenharia tenha, é essa visão de empreendedorismo. Porque às vezes pensa que o engenheiro tem que ter, só ter conhecimento técnico. Só ter conhecimento técnico não é suficiente. Tem que ter essa visão de gestão, certo? Então, eu acho que a engenharia permite isso. Porque o engenheiro, não é só a parte técnica, como também a parte administrativa, certo? Tá aí um recado muito importante do professor José Carlos, para vocês que são estudantes, né? Engenheiros, futuros engenheiros, e aqueles que aspiram, que sonham com o campo da engenharia, se preparem. Vamos a mais uma pergunta. José Carlos, sabemos que, agora para aqueles que sonham em ser educadores, tá? Sabemos que todo educador, todo professor é um profissional que ajuda decisivamente a formar outros profissionais. Então, o engenheiro passa pelo professor de engenharia, o médico passa pelo professor de medicina, não é verdade? Então, assim, o professor, o educador, ele contribui de forma significativa para a realização de sonhos. Você poderia citar alguns sonhos que você mesmo já realizou ou ajudou seus alunos a realizar? Olha, é uma coisa assim que eu lembro logo de começo, né? Quando eu era professor substituto, é que eu tenho uns alunos de edificações que sempre queriam publicar um artigo científico, sempre tinham um sonho. E a gente conseguiu desenvolver um artigo científico, a gente viajou até para Natal, Rio Grande do Norte, para apresentar um trabalho. Então, assim, a empolgação deles, né, de apresentar o trabalho, né, porque foi questão de comparar a medição individualizada, né, individualizada de água nos apartamentos, e a gente fez assim, vamos fazer um comparativo, né, com como é que foi encarado o consumo de água, né, dos apartamentos antes da implantação e depois da implantação da medição individualizada, né, porque
Você sabe que tem apartamentos que os hidrômetros, né, é compartilhado com todos os apartamentos. E tem apartamentos que cada apartamento tem seu hidrômetro. Que a gente chama isso de medição individualizada de água, né? Então, assim, foi um trabalho que o pessoal ficou bem animado, bem empolgado e foi lá para. Eu acho que é um sonho que assim ele sentiu esse sonho de apresentar um trabalho científico, e imagine, né, o curso técnico, né, de edificações, com essa vontade, né, de desenvolver esse trabalho. Então, esse foi um dos sonhos aí que de alunos assim, de assim, professor, agora já estou fazendo projeto, agora já estou tocando obra, né? Então, assim, realizações de sonhos, né? Você acaba tendo contato, né? Notícia de alguns ex-alunos, né? Campus Aracaju, do Campus Estância, né? Agora eu estou, eu estou tocando, agora estou tocando a obra do Campus Aracaju, né? Com três alunos assim, tocando, assim, olha, também para alunos que estão colocando em prática seus sonhos, né? Então, assim, é gratificante isso. A gente vai encontrando por aí as visitas técnicas, quando a gente vai fazer visita técnica, tem ex-alunos assim, professor, tem uma obra aqui, chega, vem para cá, vamos lá visitar. Quer dizer, ex-alunos me chamando para levar os alunos para fazer visita técnica. Então, assim, é coisas assim que a gente vai observando, vai vendo, né? Da satisfação, né? Da concretização de um sonho, né? É fantástico mesmo. Esse é o tipo de experiência que nos renova, né? Que nos alegra, que nos dá esse sentimento de gratificação, né? De ver o resultado do nosso trabalho na vida de outras pessoas. José Carlos, eu falei há poucos instantes com o Raí sobre a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social, só que no aspecto prático, né? A aplicação prática pela Ser Civil. No caso do ensino, né? No caso do ensino, de que maneira os conteúdos do curso ou que você seleciona, ou os métodos de ensino que você utiliza ajudam no processo de conscientização sobre a sustentabilidade e sobre a responsabilidade social e empresarial? Bom, pelo menos eu nas minhas disciplinas, né, eu sou uma pessoa que sou muito ligado à parte ambiental. Tanto é que eu fiz estágio na DESO, fui estagiário da DESO, é, estudei tecnólogo, né, em saneamento ambiental. Eu estou com uma disciplina de gestão ambiental, então assim, eu passo para eles terem uma noção de como é que faz um termo de referência de um EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, né? Essa questão do gerenciamento do resíduo da construção civil, que a gente chama de entulho, né? Popularmente conhecido como entulho, mas o termo mais correto é o RCD, Resíduos da Construção de Demolição, Construção e Demolição. Então, assim, a questão da desenvolvimento sustentável, eu abordo questões sobre construções sustentáveis, né? A questão das fontes alternativas de energia, né? Porque toda construção civil, é isso que eu deixo bem claro para eles, né? Toda construção civil, toda construção que você for fazer, toda obra que você for fazer, vai ter seus impactos, né? Isso é inevitável. Agora, o que a gente tem que fazer é mitigar esses impactos, minimizar esses impactos, né? E às vezes a pessoa pensa que impacto, né, vê o nome impacto, você vê como uma coisa negativa. Não, né, impacto também temos impactos positivos também, impactos tanto positivos como negativos, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que analisar os três aspectos, que é a questão ambiental, social e econômica. Se não atender esses três aspectos, não é sustentável. A gente já descarta. Isso que tem que ser analisado em todo projeto, em tudo que você for fazer. Então, e a questão da responsabilidade social, né, é justamente a questão de. Porque a responsabilidade social, por exemplo, eu lembro quando eu já fiz um projeto, no tempo da minha graduação, que a gente fez uma simulação de uma construção para montar uma construtora. E nesse projeto a gente tinha que fazer uma simulação, né, para dizer o nome, a razão social da empresa. Mas você imagina, você faz um bocado de documento e aí entra na parte de responsabilidade social. E nossa proposta, eu lembro que na época a gente fez, foi uma proposta de criação de uma creche.
para os funcionários. Então, aí onde está a responsabilidade social, né? De querer ajudar, de alguma forma, dar uma contribuição para a sociedade, né? E o ensino procura, por exemplo, eu já ensinei uma disciplina chamada ética profissional. E ética profissional é responsabilidade social. É responsabilidade social. Saber lidar com o próximo, saber lidar com o ser humano, saber trabalhar com o ser humano. Inclusive, até encontrei um professor de sociologia. Ele disse: mas eu estou ensinando ética. Assim, rapaz, tá aí uma coisa que a gente ensina e ninguém aprende. Ética profissional, né? Mas extremamente importante, né, nesse sentido da responsabilidade social, porque tem que entender, inclusive um dos textos que eu coloquei até nessa disciplina foi que o engenheiro é um ser social, e é um ser social, porque lida com o ser humano, lida com as pessoas, não lida só com equipamentos, não se lida só com ferramentas. Então, uma coisa muito importante que eu vejo na empresa Júnior é justamente essa questão das relações humanas, na questão de identificar o perfil de cada um. Eu tenho uma disciplina também chamada Gestão de Projetos. Gestão de projetos trata justamente de lidar com equipe, saber trabalhar em equipe. O camarada não saber trabalhar em equipe está fora. A verdade é essa. O seu papel social de saber trabalhar em sociedade, saber lidar com as diferenças, pegar o potencial, qual é o perfil que o cara tem para trabalhar naquela função, qual é o potencial que ele tem, qual é a competência, quais são as habilidades. Isso que as pessoas têm que entender. Esse é o papel social, essa é a responsabilidade social que toda a educação tem que estar refletindo nisso, tanto na responsabilidade social como no desenvolvimento sustentável. Bacana. E como diz Raí, eu vou pegar a fala de Raí. Show! Muito boas, excelentes as colocações do professor José Carlos. E José Carlos, para encerrar, eu gostaria que você nos desse alguns conselhos também, tá bom? Quais conselhos você pode fornecer no nosso canal para quem deseja ser um professor ou para quem quer estudar, né, deseja ser estudante no ramo da engenharia civil? Enfim, para quem sonha com esta área de atuação. Bom, o conselho que eu dou é dedicação, muito estudo, certo? Tem que saber ter humildade, entendeu? Porque também não adianta você é, querer ser sempre o melhor, né? Tem que ter a humildade de aprender, a humildade na hora de errar, né? A humildade na hora de aprender, a humildade reconhecer, né, as suas falhas, né? Saber lidar com suas dificuldades, superar suas dificuldades. Eu acho que o principal é a questão da dedicação, né? Dedicação pelo que você quer, né? E tentar lutar pelos seus sonhos, porque dificuldades sempre vai encontrar, né? Tem que ter uma habilidade com cálculo, né? Porque a engenharia cobra isso da gente, né? Porque queira ou não queira, você está querendo uma profissão que dê soluções rápidas, dê soluções técnicas, né? E isso acaba cobrando muito do aluno, né? É justamente os cálculos, porque é uma abstração, né, da realidade, né? Usa os cálculos matemáticos para isso, né? Noções de física, tem que gostar de física. Quem trabalha, até que o pessoal que está fazendo TCC muito nesses ensaios, né? Aí está lidando com a física o tempo todo. É isso, é a aplicação da física pura. Mecânica dos solos, né? Aí você tem a mecânica dos solos, você tem um concreto armado, a tecnologia dos materiais da construção. Então, assim, é o tipo de área que cobra demais, né, da pessoa. Então, tem que ter muita dedicação, muito estudo, gostar de cálculo, né? E é por aí, certo? Muito bem, José. Muito bem, José Carlos. E agora eu quero deixar vocês dois à vontade para fazer mais algum comentário que vocês queiram trazer, algum acréscimo. Bom, primeiramente, queria agradecer o espaço aí para compartilhar um pouco mais da C Civil em si, de como ela vem atuando. Espero que possa ter contribuído
inspirar de alguma forma para quem vem a ter esse interesse em atuar dentro do empreendedorismo de uma maneira geral, mas especificamente dentro da engenharia civil. Então, agradecer também pela iniciativa e parabenizar. Eu acho que é um projeto bem oportuno para que a gente possa estar cada vez mais disseminando esse conhecimento. E então, acho que foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. E, de certo modo, eu também estou aberto aí, sigam a Civil no Instagram, Civil. E também, para quem tem um pouco mais de interesse ou ficou com alguma dúvida e quer conhecer um pouquinho também dos projetos, pode entrar em contato tanto pela Civil ou então com o meu contato. Então, fica aí à disposição para qualquer dúvida e qualquer elemento. Mas eu acho que é praticamente como o professor José Carlos mencionou, façam esse mapeamento do que vocês querem fazer, principalmente para quem venha estar querendo empreender, e praticamente assumir os desafios, as responsabilidades. Ele falou que tem essa parte realmente das dificuldades, mas eu acho que cada dificuldade, cada superação que a gente vai vir a ter vai estar nos inspirando de alguma forma. Então, eu acho que se apaixonar pelo processo e realmente fazer grandes resultados e contribuir para o nosso Brasil aí mais empreendedor, que eu acredito que nós jovens temos esse poder aí, esse potencial de estar cada vez mais perto realmente de fazer a transformação. Então, é isso aí que eu quero deixar. Muito bem, Rai. Eu que parabenizo você, viu? Parabenizo toda a sua trajetória, toda a sua iniciativa, todo o seu empenho. Agradeço a disponibilidade, né, para essa entrevista para o canal e peço a você que pode informar seu contato que eu vou colocar aí embaixo. Fala aí seu contato para quem tiver interesse. Show. Meu e-mail da Civil é presidenciacivil@gmail.com. O meu pessoal, relacionado mais com o meu Instagram, que é o que eu mais utilizo, meu contato também, telefone é 799-9600-9349. E para quem também quer conhecer um pouco mais das minhas experiências e projetos também, sigam lá o meu Instagram pessoal, que é Rai Augusto, com 2 O no final. Então acho que estou à disposição e fico no aguardo de possíveis também contatos. Muito bem, Rai. Mais uma vez eu agradeço a sua participação. E José Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa? O que eu gostaria de acrescentar, Fagner, é o seguinte, a Civil, né, a empresa Júnior, tem um esclarecimento, né, ela também conta com o apoio de todos os professores, né, do curso de engenharia, porque como a engenharia civil ela é uma área muito ampla, né, então temos professores mestres em estruturas que podem ajudar, né, no projeto, né, apesar de eu ser o responsável técnico, né, mas eu tenho também o apoio também dos professores, né, na parte de estruturas, né, que eu a parte de fundações, se for preciso, né, tanto a parte do projeto arquitetônico, tem os arquitetos, né, nós temos também arquitetos que são professores também do curso de engenharia, que podem nos auxiliar em alguma coisa nesse sentido, né, desses projetos, né? Então, quer dizer, não é só um trabalho coletivo só dentro da empresa Júnior, né, mas também na parte também entre os professores também, certo? Mas oficialmente eu sou o orientador e responsável técnico da empresa Júnior, certo? Muito bem, eu agradeço também, José Carlos, a sua participação, a sua disponibilidade, a sua simplicidade conosco nesse momento. E é isso aí, essa foi a nossa entrevista de hoje, né, no canal Projetos em Ação. E fica aí para vocês a lição, né? Como eu sempre digo, as realizações dependem das nossas ações. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do nosso canal. Tchau, tchau!